Querido Deus, grato te somos pela oportunidade de nos reunirmos nesta casa para cultuarmos o teu santo nome. Temos a certeza de que este templo não é capaz de conter a tua presença, mas ao mesmo tempo nós temos a convicção de que o Senhor está conosco. E é a tua presença que nos conforta, que nos consola, que nos ajuda a superar as lutas, as dificuldades, os desafios desta vida, para que um dia nós tenhamos a oportunidade de falarmos face a face com o Senhor. Enquanto esse dia não chega, dê a cada um de nós a certeza de que o Senhor está presente em nossa mente e em nosso coração. Deus Espírito Santo nos ajude a reconhecermos as orientações que o nosso Senhor Jesus Cristo tem para nós esta noite. Abençoe cada família aqui representada, e que nós sintamos a gostosa presença do Senhor no amor de Jesus. Amém. Se a gente tem como diminuir a velocidade daqui no negócio, para diminuir o ruído. Isso. Boa noite a você. Espero em Deus que esteja tudo bem com você, com a tua família. Muito obrigado, viu, pela presença de cada um de vocês. Tenho a convicção de que o Espírito Santo de Deus trabalhou na tua mente e no teu coração para você estar aqui. E se você veio, é porque além do trabalho do Espírito Santo, você agora fez o seu papel em atender esse convite. Pode ter a certeza que outros também foram convidados, mas por algum motivo eles recusaram. E você aqui está, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos juntos já, esse é o 5º domingo de uma série de estudos onde nós estamos intitulando essa série sobre como ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus. Eu já estudei com vocês, para você que talvez está vindo pela primeira vez nesta série de estudo, é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui conosco, mas nós já estudamos como é a voz de Deus, né? Nós entendemos que a voz de Deus é uma voz mansa e suave, nós entendemos isso, mas depois nós estudamos também e vimos o poder da voz de Deus. Então, apesar de ser uma voz mansa, suave, mas é uma voz poderosa, né? Então, aquilo que Deus fala realmente vai acontecer. Depois nós vimos algumas coisas que atrapalham a nossa, como podemos assim dizer, a nossa comunicação com Deus, né? Nós vimos sobre os ruídos dessa vida, os barulhos, tudo aquilo que atrapalha nós de entrarmos na frequência de Deus. E por isso, muitas vezes, Deus fala e nós não ouvimos, porque aí nós estamos em uma frequência diferente. No último estudo, nós vimos que Deus fala de maneiras diferentes, porque nós somos diferentes. Então, esse Deus extraordinário, esse Deus poderoso, esse Deus que quer se comunicar comigo e com você, ele fala da maneira que você entende. Então, a maneira que Deus fala com uma criança é diferente da maneira que Deus fala com um adulto, né? E cada um de nós, nós vimos um pouquinho sobre as formas de aprendizado, né? E como Deus trabalha em cada uma dessas formas. A partir de hoje, nós vamos, de certa forma, abrir um pouco mais sobre aqueles sinais que nós já vimos um pedacinho, foi só uma introdução no domingo passado, mas nós vamos ver um pouco mais sobre, eu poderia chamar assim de chaves, né, que abrem a porta para nós podermos ouvir a voz de Deus. E nesta noite eu quero estudar com vocês sobre aquela que nós poderíamos chamar da chave mestre.
da chave mestre, ou também, como aqui diz o título, a chave das chaves. Às vezes algumas pessoas podem se perguntar o seguinte: pastor, como que eu posso fazer para ouvir a voz de Deus? Eu quero ter esse acesso. Seria até talvez loucura da minha parte olhar para você aqui nesta casa, que nós chamamos a casa de Deus, e perguntar se você quer ouvir a voz de Deus. Porque eu tenho a certeza de que você tem o desejo sincero no seu coração de ouvir Deus falar com você, sim ou não? Sim, e amém por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a chave das chaves, você já vai ter uma ideia, porque nós temos ela nas mãos. Ali a minha amiga Jasmin com a dela ali também. E eu quero te convidar a abri-la, que é a Bíblia Sagrada. Em 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16, aqui nós temos a chave das chaves. Tá bem? Então essa é a que nós poderemos chamar a chave mestre, para que eu e você possamos ouvir a voz de Deus. A palavra diz para nós o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16. Diz assim: toda a Escritura, ou podemos também ler o seguinte, toda a Bíblia, ela é o quê? Ela é dada por inspiração da parte de quem? De Deus. Então, a Bíblia não é um livro comum. Apesar do nome Bíblia, que vem de biblos, biblioteca, porque você tem em suas mãos, muito grato, viu, querida? Você tem em suas mãos uma coleção de livros, uma biblioteca, 66 livros que você tem aí em suas mãos. Mas, ao mesmo tempo, a própria Bíblia diz que este livro é a inspirada palavra de quem? De Deus. E ela tem algumas utilidades. O texto que nós estamos lendo diz o seguinte, que a Escritura, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Amados, então, a chave das chaves para nós ouvirmos a Deus é o quê? A Bíblia. Lembra que eu disse a vocês na semana passada, Deus não vai falar conosco nada que esteja contrário à sua palavra. Então, o principal, podemos assim dizer, o principal crivo, que alguém pode dizer assim, olha, eu não sei se essa é a voz de Deus ou não. O principal crivo é o seguinte, isso que eu estou ouvindo, para saber se é a voz de Deus ou não. Ah, pastor, mas Deus usou um pregador, Deus usou uma canção, Deus usou, quem sabe, uma pessoa para falar comigo. Deus tem diversas maneiras, a natureza, mas o filtro aonde eu vou compreender se é Deus ou não falando comigo é através da Bíblia. Deus não vai dizer para nós nada fora daquilo que está revelado em sua palavra. Tudo bem? Então, a Bíblia é a chave das chaves. Só que vai ter momentos que você vai encontrar alguns dilemas na vida, onde você quer ouvir a Deus, e às vezes é duas coisas que são corretas. Eu vou contar só para me explicar, para você entender. Eu estava um dia viajando, eu estava voltando da cidade de Cuiabá, que é a capital aqui do Mato Grosso, né? E eu estava voltando e no meio do caminho eu estava conversando com Deus. Eu já disse para vocês que Deus fala, eu estava conversando com a irmã Carmelita lá também, Deus fala muito comigo quando eu estou dirigindo. É uma maneira de nós dois conversarmos, né? Deus fala muito comigo assim. E eu estava dirigindo ali e comecei a conversar com Deus. Sabe quando o pensamento se liga a Deus e nós estamos conversando, e nesta conversa Deus colocou no meu coração que era para eu fazer teologia, para ser um pastor. E eu comecei a conversar com Deus e eu pedi provas para Deus, para Ele me mostrar se realmente era Ele que estava falando comigo. Olha, deixa eu já adiantar para você, não tenha medo de pedir provas para Deus. Às vezes a gente fica com receio, né? Não tenha medo. E aí eu pedi provas a Deus e fui perguntando para Deus, e
todas as provas que eu fui pedindo, Deus foi realizando, até que eu me deparei com um dilema. Porque eu fiz o vestibular para teologia e de ter esse acordo, essa conversa com Deus antes. E eu fiz o vestibular para teologia e na época nós tínhamos 2 cursos de teologia que a Igreja Adventista ela promove, podemos assim dizer, né? Então nós tínhamos a faculdade em São Paulo e a faculdade na Bahia. Hoje a igreja tem 4 cursos de teologia. Hoje também tem uma no Paraná e uma no Pará, em Benevides, no Pará. Mas naquela época ali, em 2006, quando eu fui para o colégio, nós tínhamos apenas essas 2. E eu não tinha perguntado, eu fiz o vestibular, fiz as 2 provas, tanto a prova do NASP quanto a prova do IAN, que agora é a Faculdade Adventista da Bahia, a FADBA, e passei nos 2. E eu levantava de madrugada e começava a orar. Senhor, e agora eu vou para onde? Porque essa parte eu não tinha conversado com ele. Eu tinha conversado que eu ia, mas eu não estava preparado para ir agora ter as 2 opções. E eu te pergunto, as 2 opções eram corretas, sim ou não? Sim. Qualquer uma das 2 que eu fosse, eu estava atendendo a voz de Deus. Talvez na vida nós encontramos com esse tipo de dilema, porque em alguns momentos nós nos deparamos com 2 coisas que as 2 são certas, as 2 são corretas. E agora você já deve estar se perguntando, e aí pastor, o que Deus falou para você? Deus falou para mim, foi o seguinte, meu filho, agora a decisão é sua. Agora a decisão é sua. E aí eu acabei indo para os 2, tá? Eu comecei em São Paulo e terminei na Bahia, né? Mas há momentos na vida onde nós deparamos com isso. Nós queremos ouvir a Deus, mas a grande questão não é quando há o certo e o errado. Porque quando há o certo e o errado, é muito fácil entendermos qual é a vontade de Deus. O problema é quando nós estamos entre o certo e o certo, o correto e o correto. Aí fica meio complicado. Por isso, queridos, para nós compreendermos isso, já vou adiantar para você, isso só é possível se nós tivermos intimidade. Lembra-se que eu falei no início que Deus quer falar conosco e para ouvirmos a voz de Deus, o que a gente precisa fazer? Chegar bem perto. É isso que nós precisamos, intimidade com Deus. E a grande questão é porque nos nossos dias, muitos têm olhado para a Bíblia como se fosse um livro comum. Tanto é que alguns até chegaram a sugerir a ideia de fazer uma releitura. Muitos não olham para a Bíblia e entendem a Bíblia como uma verdade absoluta. Se você visitar a capital do Amapá, a cidade de Macapá, você vai encontrar lá o que nós chamamos do... Você é de lá, minha filha? Coisa chique, hein? Aline, né? Que bênção. E lá nós encontramos o Marco Zero, né, Aline? Você chegou já a conhecer lá? Foi lá no Marco Zero? O Marco Zero é onde eles têm a linha imaginária, que nós estudamos lá, né? A chamada linha do Equador. E ali ela passa em 13 países, e um deles é o Brasil, e passa justamente ali. Então, em Macapá, você consegue colocar um pé em cada hemisfério. Você pode ficar no hemisfério norte e no hemisfério sul ao mesmo tempo. E tem algumas teorias, eu não coloquei em prática, né? Mas diz que se você colocar um ovo exatamente no Marco Zero, ele fica em pezinho. Você chegou a fazer esse teste lá? Então faça depois, filma lá e traz para contar para nós aqui. Você fez? Não deu certo, não. Então a Isabel já resolveu a teoria. Isso aí, então, é só uma história, né? Mas eles falam isso. Essa linha do Equador, ela tem 40.075 quilômetros. E ela é uma referência para as medidas. Então, que se usam para navegação, para aviação e para todos mais, usa-se a partir desse chamado Marco Zero. Pastor, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? Amados, a Bíblia, ela é
o que nós chamamos de ponto de partida. Nós também poderíamos considerar a Bíblia como sendo o marco zero. Então, todas as demais proposições, todas as demais maneiras que nós podemos identificar ou não a voz de Deus, parte de onde? Da Bíblia. A Bíblia é onde tudo começa, ela é o ponto de partida. Quando você abre a Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1, você vai deparar com a Bíblia dizendo o seguinte: e disse Deus, haja luz. E você se lembra que quando nós estudamos isso, nós vimos que essa fala de Deus lá no passado, ela é tão poderosa que essa fala ainda continua em atividade nos nossos dias. Mas a grande questão é que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, é a nossa, que nós chamamos a nossa regra de fé, a nossa regra de prática, as doutrinas, o pilar, a sustentação. Então, se você quiser manter o seu casamento, que o seu casamento seja sustentado aonde? Na Bíblia. Ah, pastor, mas eu quero manter a minha amizade, que a sua amizade seja sustentada na Bíblia. Pastor, eu quero manter o meu negócio, a minha empresa, o meu trabalho se sustente na Bíblia. Então, tudo o demais na vida, todas as demais coisas, elas precisam ter como ponto de partida a Bíblia Sagrada. Por isso nós podemos dizer que a Bíblia é a autoridade máxima, a palavra inspirada por Deus e é um ponto de referência absoluto para todas as questões que nós temos na nossa vida. Dizem que o ser humano, ele procura 3 grandes respostas para a sua existência. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. E, queridos, só tem um livro que traz essas 3 respostas. A Bíblia diz de onde nós viemos, qual é o propósito da nossa existência, e a Bíblia também diz para onde nós estamos indo. Então, a Bíblia é o marco zero, a referência máxima do cristianismo. E hoje, nos nossos dias, nós temos um paradoxo, porque muitos desprezam a Bíblia. Nós vivemos em uma sociedade onde eles querem colocar a tolerância acima da verdade da palavra de Deus. Então alguns dizem assim, não, tudo bem, na Bíblia está escrito dessa maneira, mas não é bem assim. Não é exatamente isso que Deus quis dizer. Queridos, eu costumo dizer, não é a minha vontade, não é o meu querer, não é o meu gosto, é a palavra de quem? De Deus. Quando nós perdemos esse parâmetro, e aí nós começamos a colocar a tolerância, e muitas vezes por conta da tolerância, nós tiramos o peso da verdade, que é a palavra de Deus, que nós cantamos, nós até temos um hino que diz que firme alicerce na Santa Escritura encontram os crentes, a palavra de Deus que nos sustenta, que nos orienta, ela nos dirige, ela nos guia, enquanto nós estamos caminhando, andando, viajando aqui pela estrada deste mundo. Então, quando a verdade da palavra de Deus, ela é sacrificada no altar da tolerância, alguns dizem, olha, agora o mundo vai ficar melhor. Mas a grande verdade, queridos, é que quanto mais a Bíblia é desprezada, mais a sociedade se corrompe. Uma sociedade longe da Bíblia, longe da palavra de Deus, é uma sociedade completamente perdida. Esses dias eu estava acompanhando a gente no Brasil usa muito a expressão podcast, né? Que vem também, mas é um talk show, né? E eu via a entrevista da filha de um grande pregador chamado Billy Graham. Acho que muitos de vocês o conhecem, um pregador batista. E ela falando o seguinte sobre onde a nação americana, onde ela caminhou para longe de Deus, e ela fez um paralelo interessante. Ela diz o seguinte, olha, a Bíblia foi proibida nas escolas, e agora ela é incentivada nos presídios.
Ela diz assim, olha, quão diferente seria o mundo se nós incentivássemos a Bíblia nas escolas, como parâmetro, mas o mundo está querendo encontrar essa ideia de que não há uma realidade absoluta, mas a grande verdade é que quando a palavra de Deus deixa de guiar a nossa vida, quando a palavra de Deus deixa de orientar os nossos passos, em vez de nós ganharmos como humanidade, nós estamos o quê? Perdendo. Nós estamos caminhando para o caos. Então, todo mundo perde. Todo ser humano, todos perdem. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos leva a um padrão mais elevado. A Bíblia, ela estabelece regras, ela estabelece normas, ela estabelece princípios que são muito maiores do que nós. Então, eu não como aquilo que eu quero comer. Eu como aquilo que a Bíblia diz que eu posso comer. Eu não bebo aquilo que eu quero beber, eu bebo aquilo que a Bíblia diz que eu posso beber. Eu não me visto da maneira que eu quero, eu me visto da maneira que a palavra de Deus me orienta. E assim por diante. Eu não lido com os meus negócios, eu não lido com os meus relacionamentos da maneira que eu quero, eu não lido com o meu dinheiro da maneira que eu quero. A palavra de Deus, ela deve ser o grande guia, o grande orientador da nossa vida. A Bíblia estabelece um padrão. E o padrão divino é o seguinte: a graça de Deus alcança quantos? A todos. Mas a graça de Deus, ela nos alcança para nos tirar da condição que nós estamos e nos levar para uma condição melhor. A graça de Deus não nos alcança para nós vivermos completamente alheios à vontade de Deus. Mas, pastor, o que isso tem a ver com ouvir a voz de Deus, que é o tema da mensagem? Lembra-se que para ouvir a voz de Deus, a minha vida precisa estar alinhada com a vontade de quem? De Deus. E aonde eu vou encontrar esse parâmetro de alinhamento? Onde eu vou encontrar esse guia que vai me mostrar qual é o padrão divino? Na Escritura, na Bíblia Sagrada. Aqueles que são motoristas aqui sabem bem do que eu estou dizendo e talvez já passaram por isso. Quando você está dirigindo em uma estrada, né, Daniel? E não tem aquela marcação, às vezes por conta da chuva, ou às vezes por conta, às vezes não faz mesmo, e eles não marcam ali, dividem a pista no meio, né? Aquela faixa, né, que ali fala onde pode ultrapassar, onde não pode. Quando a gente não tem aquilo, o motorista fica o quê? Desorientado, você fica perdido. Então, a marcação ali no meio é para orientar, para que eles saibam, agora eu posso entrar para a esquerda, posso fazer ultrapassagem, não posso, aqui eu devo permanecer. Então, a Bíblia é esse que dá o parâmetro para a nossa vida, que nos orienta. E também o filtro onde eu entendo quando é que Deus está falando comigo, quando eu identifico. E a Bíblia, queridos, tem uma coisa fantástica. Um autor, ele diz o seguinte, que a Bíblia é o único livro da história que você lê na presença do autor. Porque a palavra de Deus, que o texto que nós lemos lá de 2 Timóteo, diz que esse livro foi inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que esse mesmo Espírito é que nos orienta a entendermos. Então, a Escritura foi inspirada pelo Espírito, e o mesmo Espírito que inspirou homens e mulheres a escreverem este livro, cerca de 40 autores, é o Espírito que inspira eu e você, leitores modernos, a compreendermos as verdades reveladas dentro deste livro. Por isso, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é algo extraordinário, acontece quando nós lemos. Sempre que você está lendo a Bíblia, você descobre algo novo. Já passou por isso ou não? Eu estou agora acompanhando, participando de um projeto da igreja chamado Reavivados por Sua Palavra. Nós estamos aí no 2º livro de Crônicas, né? Esses dias. E às vezes eu estou lendo e eu fico imaginando o seguinte: Senhor, eu já fiz tantas vezes o ano bíblico, eu não sei se alguém aqui tem esse hábito,
O ano bíblico é quando nós lemos toda a Bíblia durante o período de um ano. O projeto Reavivados por Sua Palavra, você demora 5 anos para você concluir ele, né? Eu, particularmente, eu acho interessante a ideia do ano bíblico, né? Mas o projeto Reavivados por Sua Palavra é porque você acaba gastando um tempinho mais ali para ler, para compreender aquilo que está no texto bíblico. Mas olha que coisa interessante, você já conhece o texto, você conhece a história, e às vezes você está lendo e... Não, nisso aqui. Às vezes, para mim, como pregador, né? Às vezes eu estou ouvindo um sermão e eu vejo alguém pregando e eu falo, Senhor, eu já li esse texto tantas vezes, como que eu não pensei nisso? Nós temos a lição da escola sabatina, que nós estudamos durante a semana, e aí no sábado nós reunimos para recapitular. E acontece, às vezes, de você estar na classe ali, com o seu amigo, ou mesmo você sendo professor com o seu aluno, e às vezes um colega fala, expressa a sua opinião, e você fala o seguinte, olha, eu estudei esse assunto, mas eu não tinha compreendido por essa ótica, dessa maneira. Isso é o quê? É o poder da palavra de Deus. Ela nos alcança de diferentes maneiras, em diferentes faixas etárias. E nós temos o privilégio de ter o Espírito nos acompanhando enquanto nós estamos lendo. Não importa quantas vezes você lê a Bíblia, todas as vezes que você lê, você vai tirar lições que vão ajudar você no processo de aprendizado, de aproximação de Deus e de forma muito especial no processo de alinhar a sua vida com a vontade de Deus. A Bíblia tem esse poder. Se nós chegarmos a Hebreus, olha aí, na sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. E o verso de número 2. A palavra de Deus diz assim, olha, porque também a nós foram anunciadas o quê? As boas novas, exatamente como aconteceu com eles, mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio do quê? Da fé. Então, sem essa aproximação com Deus, a leitura da Bíblia, ela não vai produzir efeito em você. Você precisa de aproximar-se de Deus, porque através da Bíblia, Deus fala conosco. A Bíblia é uma fonte inesgotável. A tradição rabínica diz que cada palavra, olha que coisa impressionante, cada palavra do texto bíblico tem cerca de 600 significados. Já parou para pensar nisso? Cada palavra com cerca de 600 significados. Então nós chegaríamos a uma quantidade superior a 600 mil, várias vezes aqui. Então, se nós lemos sem o Espírito Santo, nós podemos até acumular conhecimento. Mas o grande problema é que sem o Espírito Santo, o estudo da Bíblia vai produzir no ser humano orgulho. Vai produzir no ser humano a ideia de que ele é melhor do que os demais. E você sabe que quando a gente vai estudar a história, né, o problema lá que começou lá no Jardim do Éden, lá no céu, e acabou derrubando o pecado que começou no coração de Lúcifer, foi qual? O orgulho. Então, o estudo da palavra sem a presença de Deus produz orgulho. Mas quando o Espírito Santo de Deus me acompanha dentro desse aspecto de conhecer a palavra do Senhor, na verdade, quanto mais eu estudo a Bíblia, eu adquiro intimidade com quem? Com Deus. Queridos, só aqueles que são íntimos de Deus é que conseguem reconhecer a sua voz. O meu irmão, infelizmente ele já é falecido, faleceu no ano de 2022. Nós éramos 2 anos de diferença. Então hoje eu estou com 51, se ele fosse vivo ele estaria com 49. E quando a gente era
a idade não é tão grande assim, a diferença, nós muitas vezes gostávamos de brincar com a nossa mãe. Então a gente ligava para minha mãe, porque a gente enganava os outros. Não sei se isso deve contar, mas uma vez nós enganamos a polícia. Não tem nenhum policial aqui, né? E não conta essa parte, viu? Mas foi o seguinte, eu já era habilitado e ele não tinha habilitação ainda. E ele pegou a minha moto e foi lá na rodoviária de Jataí e a polícia chegou e parou ele. E ele falou o seguinte, olha, eu esqueci a minha habilitação em casa. Aí o policial falou para ele, então vai lá, pega e vem para pegar a moto. Aí ele chegou lá em casa, falou para mim assim, cara, eu esqueci, a polícia parou lá e a sua moto tá presa, a moto era minha. Ele falou assim, vai lá pegar a moto. Aí o que a gente fez? Nós trocamos a roupa. Eu peguei a roupa que ele estava vestido, vesti a roupa que ele estava, fui até lá, apresentei a minha habilitação para o policial. Não façam isso, tá, crianças? Não estou ensinando, não. Tá? Eu estou contando uma história. Isso aqui não é uma... Vocês estão rindo, mas não aprende essas coisas, não. Tá? E aí a gente eu entreguei a habilitação, o policial fez, tá tudo bem, peguei a moto e fui embora. E a gente brincava, às vezes a gente fazia isso na família, só que a minha mãe, às vezes a gente estava junto e ela não sabia, e nós ligávamos. E a gente começava a conversar com ela, e olha, eu vou confessar isso para vocês, até eu, às vezes, ouvindo a voz dele gravada, eu chegava a imaginar, é a minha voz, vai parecer assim para lá, né? E aí, só que a minha mãe a gente não enganava. A minha mãe, a gente começava a conversar e a gente ficava trocando o telefone. Aí nós dois estávamos perto um do outro, a gente estava vendo o que o outro estava falando, e a gente ia conversando com a minha mãe, e aí ela falava assim, não, mas espera aí, com quem que eu estou falando? Aí eu falava, às vezes eu falava, não, mas eu estava falando com o Idemar. Ela falava, não é não. Não é. Mas, queridos, por que a gente conseguia enganar os outros e não conseguia enganar a nossa mãe? Porque ninguém nos conhecia melhor do que ela. Você está entendendo? Esses dias eu fui visitar umas gêmeas e eu perguntei para a mãe, ela disse assim, não, pastor, não tem como misturar elas. E na minha cabeça não tem como diferenciar. E ela disse que não tem como misturar as duas. Sabe, queridos, nós só vamos compreender a voz realmente de Deus se nós tivermos o quê? Intimidade. Se nós não tivermos intimidade, nós podemos ser enganados. Então, o objetivo da palavra de Deus é fazer com que nós tenhamos intimidade com Deus. Porque não é uma questão de saber a Bíblia. Amados, saber a Bíblia, até o diabo sabe. E o Satanás, ele usou a Bíblia contra quem? Contra Deus, na pessoa do Filho dele, Jesus Cristo. Quando ele chegou lá para tentar Jesus, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e ele agora disse para Jesus o seguinte, olha, Jesus está com fome, né? E ele fala, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ou seja, conhecer a Bíblia, o diabo também conhece. Eu vou dizer uma coisa que talvez pode te assustar, e o diabo conhece muito mais do que nós, os cristãos, conhecemos. A questão não é conhecer, a questão é se relacionar. A questão é ter intimidade com o autor. Porque quando Jesus ouve ele dizer, olha, está escrito, Jesus agora responde para ele também, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele sabia que aquela não era a voz de Deus, mesmo sendo a escritura falada. A escritura está sendo distorcida. E nós temos alguns riscos, e eu quero só falar de um deles aqui, porque algumas pessoas falam assim, não, eu vou abrir a Bíblia aqui, e aí eu vou colocar o dedo, onde eu abrir é Deus que está falando. Queridos, cuidado com isso. Cuidado com isso aí, tá? Você já deve ter ouvido a história de alguém que ele falou assim, eu vou ver se Deus está falando comigo, e aí ele abriu a Bíblia, colocou o dedo, e aí saiu lá. Quando ele olhou, apareceu lá em Mateus 27, 5, e aí lá estava escrito, e Judas foi e enfocou-se.
Aí ele falou, Senhor, fala comigo de novo. E aí ele abre a Bíblia de novo, e aí Lucas 10:37, vai lá e faz o mesmo. Então, sabe, nós temos que tomar esse cuidado também, porque não é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha de maneira aleatória. Deus, ele não trabalha de maneira desconexa. Então, a Bíblia, sem a direção do Espírito Santo, ela pode ser uma arma perigosa. E eu falo isso para vocês com tristeza no meu coração, porque muitos hoje usam a Bíblia para enganar, para mentir, para levar as pessoas para longe de Deus, para tirar dinheiro das pessoas. A Bíblia tem sido usada dessa maneira. Então eu preciso ter essa intimidade, e a palavra de Deus diz que nós fomos chamados. Olha o que o texto aqui, você pode acompanhar comigo, diz assim, olha, diz assim, olha, procure apresentar-se a Deus o quê? Aprovado como obreiro que não tem do que se, e faz o quê? Maneja corretamente a palavra da verdade. Eu e você precisamos ser homens e mulheres que mergulhem na palavra, que busquem o plano de Deus, que busquem a vontade de Deus, o alimento genuíno, a conexão autêntica e verdadeira, a voz limpa e clara de Deus, nós encontramos quando nós abrimos a palavra de Deus. Por isso eu amo quando alguém fala assim, olha, e eu discutei de alguém esses dias, disse, olha, a igreja de vocês vocês gostam de estudar a Bíblia. Eu falei, deveríamos estudar ainda mais. Porque é aqui que nós encontramos a vontade de quem? De Deus. E se é aqui que eu encontro a vontade de Deus, é na Bíblia eu escuto ou eu aprendo a ouvir a voz de Deus. E se eu conheço a palavra de Deus, então eu não serei enganado. O próprio texto bíblico diz que a Bíblia, ela penetra como uma espada, ela vai no mais profundo do ser humano. Ela entra no mais profundo da mente humana. O texto bíblico diz que é como uma espada de dois gumes. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra a ponto de dividir almas e espíritos, juntas e medulas, é apta, para julgar os pensamentos e distinguir quais são os propósitos do coração. Queridos, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, ela penetra na nossa mente e ela vai guardando, ela vai enraizando. Esses dias eu estava em casa, eu recebi um vídeo, eu achei muito, muito interessante, de uma senhora já de bastante idade, e ela infelizmente teve o Alzheimer, né? E aí a filha pergunta para ela, mãe, a senhora se lembra quem eu sou? E ela não lembra. A senhora lembra o que a senhora comeu no almoço? Ela não lembra. Mas aí ela pergunta, e Jesus? Aí ela fala, Jesus é o meu Salvador. Depois eu posso até compartilhar esse vídeo aí no grupo da igreja para vocês verem. Ou seja, queridos, aquilo que ela aprendeu a respeito de Deus está guardado, está enraizado, encontrou guarida no coração. A palavra de Deus, ela faz conosco, ela muda a nossa perspectiva, ela muda a nossa maneira de pensar, ela muda a nossa maneira de agir. A Bíblia, ela redefine as possibilidades. Por isso a Bíblia diz que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. A Bíblia, ela muda a nossa realidade. A palavra de Deus diz que o que o olho nenhum viu é aquilo que Deus preparou para nós. E a Bíblia lembra que eu e você somos filhos de quem? De Deus. Amados, não se esqueça de uma coisa. Todas as vezes que você abre a Bíblia, é Deus falando com você. Esta é a principal das chaves. Mas a Bíblia, ela só vai ganhar vida se eu e você realmente obedecermos aquilo que ela está ensinando.
Deus não é uma espécie de gênio da lâmpada que sai e diz assim, olha, meu amo, qual é o meu desejo? Na verdade, não. Deus é Senhor e é nós que devemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Por isso a Bíblia Sagrada, ela muda a nossa maneira de pensar, ela muda a nossa maneira de sentir, ela muda a nossa maneira de viver. À medida que nós mergulhamos na Bíblia, nós vamos cada vez mais aprofundando o nosso relacionamento com Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O estudo da Bíblia precisa vir acompanhado de oração. Vou te dar uma dica. Nunca leia a Bíblia sem oração. Tudo bem? Porque senão vai ficar apenas no campo do conhecimento. Vai ficar apenas no campo cognitivo. Mas se a leitura da Bíblia vir acompanhada de oração, todas as vezes que você abrir a Bíblia, você vai entender que é Deus falando com você. Diz que o nosso cérebro, ele produz as chamadas ondas betas. Essas ondas betas, elas chegam a 14, 30 ondas por ciclos dela por segundo. É a chamada consciência normal, essa que nós estamos aqui, que nos mantém alerta e nos dá podemos dizer assim, nos mantém em disposição, em ação. Só que chega um momento que nós entramos nas chamadas ondas alfas. E aí, quando nós chegamos nesse momento, vai diminuindo. Esse estado de alerta agora, ele acaba, a mente ela desacelera, e nós agora entramos num estado que nós podemos chamar de um estado de meditação ou contemplação. Queridos, eu vou dar uma dica para você. E talvez seja por isso que nós oramos com os nossos olhos fechados. Deixa eu te dar uma dica. Nós precisamos desacelerar na presença de Deus. Não vá com pressa. Senhor, não, eu tenho que estudar a Bíblia e eu vou lá rapidamente. Não. Tenha o seu momento. Separe cada dia. Se for o caso, pastor, mas o meu dia é corrido. Acorde um pouco mais cedo. Põe um relógio para despertar, se você não tem o hábito. Programe. Mas não viva. O meu apelo esta noite para você, e para mim também, é que nós não vivamos nem um dia sem ouvirmos a voz de Deus. Pastor, mas como assim? E se eu não... Pastor, mas como assim? Você e eu precisamos todo dia gastar tempo com a palavra de Deus. Eu tenho um costume. Sempre quando eu vou, não está no voto batismal, mas sempre que eu vou batizar alguém, ou se eu não faço ali na hora do batismo, eu pergunto antes, quando eu visito a pessoa em casa, e a minha pergunta é assim, olha, você se compromete a dedicar diariamente tempo para oração e para estudo da Bíblia? E queridos, o nosso relacionamento com Deus, o ouvir a voz de Deus, está diretamente ligado a quanto tempo eu passo em oração e em estudo da palavra. Por isso, meu convite esta noite para você é, talvez você já tenha até respondido isso em algum momento, mas eu pergunto a você, você quer se comprometer não com o pastor ideal? Você quer dizer para Deus, Senhor, eu quero me comprometer a diariamente tirar um tempo para a oração e para o estudo da palavra, porque eu não quero viver nenhum dia sem ouvir a tua voz. Quantos querem isso? Então fique em pé, em nome de Jesus eu quero orar com você. Esse também é o desejo do meu coração. O salmista Davi diz no Salmo 119,
o verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Pai querido, como carecemos da tua orientação e da tua direção. Como precisamos, Senhor, de ouvir a tua voz. Todos nós que aqui estamos, é isso que nós estamos buscando. Nós queremos entender quais são os teus planos, quais são os teus sonhos, quais são os teus projetos para a nossa vida. Mas, Senhor, nós entendemos essa noite que a principal chave para nós ouvirmos a tua voz é gastarmos tempo estudando a tua palavra. Que cada um de nós que estamos aqui esta noite, que não sejamos meros leitores da Bíblia, mas verdadeiros estudantes deste livro. Que nós cavemos esse livro com profundidade, para compreendermos qual é o teu plano, qual é a tua vontade, qual é o teu querer. E além de ouvirmos a tua voz, Senhor, nos ajude a obedecermos esta voz. Que a tua voz nos oriente, quer seja no trabalho, quer seja em casa, na igreja, por onde quer que nós andarmos. Até o dia, e a tua palavra diz isso, até o dia que nós teremos o privilégio de ouvirmos a tua voz, mas olhando o Senhor, face a face. Eu te rogo como pastor desta igreja, para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida dessa igreja, para a vida de cada família aqui representada. Que cada lar, Pai, seja um lar onde a tua palavra seja aberta e onde os ensinos desta palavra sejam praticados. Continue cuidando de nós nesta semana, por amor de Jesus. Deixa eu só reforçar um convite para você muito especial, tá bem? No próximo sábado, dia 30, a partir das 19 horas, nós teremos uma vigília, um momento de oração, de estudo da Bíblia, e você é nosso convidado. Nós começaremos às 19 horas e iremos até às 22 horas. Então já faça planos para estar conosco no próximo sábado, tá bem? Que Deus abençoe cada um de vocês e não vá embora sem abraçar alguém e dizer para essa pessoa